Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos nesse dia. Hoje para nós aqui é um dia muito especial. Poder falar com você, ter você junto conosco. Você tem nos acompanhado durante a nossa programação, durante os nossos estudos. E hoje eu quero contar uma pequena história aqui para você antes de a gente começar o nosso estudo, tá? Eu tenho uma filha, o nome dela é Gabi. A Gabi ela estava bem pequenininha. Então a Gabi ela pegava assim um pedacinho de papel, fazia uma bolinha de papel assim e colocava na mão e passava de uma mão, colocava para outra mão e ficava brincando ali. Depois ela colocava numa mão, colocava para trás e dizia assim, botava as duas mãos aqui na frente e dizia assim, pai, qual das duas mãos está a bolinha? E ela ficava com as mãos assim, né? Aí eu ficava ali tentando saber, ela fazia assim para mim com a mão assim, ela fazia assim, ó, diz que é nessa, diz que é nessa. E eu ficava assim e disse, mas como? Ela fazia assim, ela me dava a dica onde era que estava a bolinha de papel. Então quando eu batia naquela mão da bolinha de papel, ela ficava muito feliz porque eu tinha acertado. Eu vendo essa ideia dela, quero ler com você aqui no livro de Deuteronômio capítulo 30, tá? O que o nosso Deus faz com a gente, faz comigo e com você. Olha o que ele diz para nós aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que o Senhor, que hoje te ordeno, e que amares o Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. E te multiplicará o Senhor teu Deus e te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Hoje ele coloca diante de mim e diante de você a vida e a morte. E ele diz para nós, olha, escolhe a vida, escolhe o bem. E eu sei que você está tentando, você tem lutado para escolher a vida e tem escolher o bem, mas ele dá esse caminho para mim e para você. Escolhe a vida e viverás. Aí está nas nossas mãos, né? A gente escolhe ou a vida ou a morte. O que é a vida? A vida é quando guardares os seus mandamentos, é isso que ele diz para nós. Entendemos que vamos passar por um juízo, e a norma desse juízo é os 10 mandamentos. E se eu sigo o que Jesus está me pedindo, eu vou passar por esse juízo de maneira clara, vou passar de maneira, vai ficar bem esclarecido quem realmente sou eu, se eu obedeço ou se eu desobedeço. Ou se eu digo assim, não, hoje eu estou vivendo pela graça, e pela graça eu posso fazer o que eu quero. A graça é Jesus, e ele morreu de graça por vir por você. Lá no Jardim do Éden, nós falamos durante esses dias, tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa os 10 mandamentos, e a árvore da vida, que representa Jesus. Jesus é a graça, então você vê ali a lei e a graça lá no Éden. Se você for descendo a Bíblia e chegar no último livro, você vai encontrar no Apocalipse, dizendo assim, olha, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por Moisés veio a lei e pelo Cordeiro, que é Jesus, veio a graça. Você vai ver Noé, tá? Noé, ele achou graça na presença de Deus, ele também recebeu a graça de Deus. Então a graça, ela não começa lá quando Jesus morreu, a graça depois que o homem pecou, o Cordeiro morreu ali, ele já passou a viver de graça, tá? Hoje, tanto no passado como no presente, nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Jesus. Eu estou falando isso com você, porque eu quero falar com você um assunto interessante, tá? Que falamos durante esses dias. E você quer ter a marca de Deus, você quer conhecer o selo de Deus, eu quero levar você aqui no livro de de Ezequiel, capítulo 20 e o verso 20. Ezequiel, capítulo 20 e o verso 20. Quero ler com você aqui, Ezequiel 20 e o verso 20. Ezequiel 20, verso 20. Olha o que é que Jesus fala para mim e para você esse dia. Ele diz assim, olha, 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se você ler
Ezequiel 20, verso 12, tá? Você vai encontrar assim, ó. Também lhe dei os meus sábados, para servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que os santifica. O sábado é um sinal entre nós e o nosso Deus. O sábado é um sinal que Deus é o nosso Criador. O sábado é um sinal que Deus nos ama. O sábado é um sinal que Deus quer estar bem próximo de nós. O sábado é um sinal que Ele quer passar um dia com você. O sábado é o sinal que Jesus deixou na palavra dele. O sábado, nós acabamos de ler aqui, que é um sinal entre Deus e o ser humano, entre nós e Ele. Eu vou te contar 3 histórias para você refletir no que eu acabei de falar. A Bíblia toda, ela fala nos 10 mandamentos. E no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Atos, todos esses livros aí mostram que os discípulos guardaram os mandamentos de Deus. E Jesus guardou os 10 mandamentos. Tá? Que Maria guardou os 10 mandamentos. Maria é uma santa, porque ela guardava os mandamentos, inclusive o sábado. Tá? E eu quero levar você a refletir em 3 histórias da Bíblia. Vou fazer uma pergunta para você primeiro. Você aceita, a pessoa está devendo para você R$10, mas ela vai chegar com você e vai dizer, olha, toma aqui R$5. E esse aqui é o certo. Diz, não, mas é 10, não, é 5, você vai ter que aceitar esse 5. Esse 5 agora é 10. Você vai acreditar nisso ou você vai dizer, não, eu quero meus 10? Eu estou falando isso para você porque muitas vezes a gente tenta levar para Deus algo que ele não aceita. Tá? Existe uma história na Bíblia que eu quero comentar com você. No livro de Levítico, tá? Tem uma história interessante. Eu quero ler para você aqui um pedacinho dela. Levítico capítulo 10. Nós já vamos aqui caminhar para o final do nosso estudo, tá? Levítico aqui no capítulo 10 tem a história de 2 jovens, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Arão, ele trabalhava no templo, ele era um sumo sacerdote do templo. E esses 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, Deus havia falado para eles assim, olha, quando vierem oferecer sacrifício no santuário, vocês pegam desse fogo aqui que eu estou mandando, esse fogo é santo, e usem ele para queimar o sacrifício. E eles disseram, tudo bem, entenderam? Entendemos. Tudo bem, entendemos. Num dado momento, eles foram levar para Deus o sacrifício, né? E eles pegaram ali um fogo comum e foram apresentar para Deus, queimaram incenso. Quando Deus apareceu ali para receber a adoração, a Bíblia diz para nós que caiu fogo do céu e os consumiu, Nadab e Abiú. Por que aconteceu isso? Deus é santo. E eles pegaram um fogo comum e apresentaram para Deus como se fosse santo. Olha uma coisa. Eu não posso pegar algo comum e apresentar para Deus como se fosse santo. Fogo é tudo igual. Se você pegar o fogo da cozinha, do fogão, o fogo do isqueiro, o fogo para cá, para o sul, eles falam binga, né? Do binga, e se você pegar o fogo do fósforo, ou meter a mão em qualquer fogo, ele queima. E o fogo que tinha ali também não era diferente. A diferença que tinha era porque Deus disse, esse fogo que eu quero, ele é santo. Quando Deus diz, é esse, então é esse. Eles pegaram o fogo comum e apresentaram para Deus como se fosse santo. Morreram. Uma outra história está no livro de Daniel, capítulo 5. Ali fala de um rei. E nessa história ele foi fazer uma festa de orgia. Tinha trazido os utensílios santos da casa de Deus e levou, ficou guardado ali o seu avô. E no dia daquela grande festa que ele fez, ele mandou pegar os utensílios santos de Deus e usou na sua festa como se fosse comum. Você está gostando de entender? Ele pegou o que era santo e estava usando como se fosse comum. Sabe o que aconteceu com ele alguns minutos depois? Ele morreu. Um pegou o que era comum e apresentou para Deus como se fosse santo e morreu. Outro pegou o que era comum, o que era santo e usou como se fosse comum. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Eu não posso pegar um dia comum, que é o domingo, um dia de trabalho normal, e usar para Deus como se fosse santo. E não posso pegar o dia santo de Deus e usar no meu trabalho como se fosse um dia comum. Por isso que ele diz, coloco diante de ti a vida e a morte. Eu não estou dizendo que você vai morrer, então todas as pessoas que guardam o domingo vão morrer. Não é isso, se acalme um pouquinho.
Leia o último verso comigo, então no livro de Isaías 5, tá? Isaías 24. Isaías 24. O livro de Isaías, capítulo 24. Tá? O verso 5 e o verso 6 diz assim, ó: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores dessa terra, e poucos homens restarão. Quantos vão restar? Poucos homens. Por quê? Porque eles transgridem a lei de Deus, violam os estatutos de Deus. Quero finalizar com você, sabe? Só finalizando aqui para você entender um pouco melhor isso. No livro de Mateus 24 fala que os nossos dias são como os dias de Noé. No tempo de Noé era o mundo todo lotado de pessoas. E ali, naquele mundo cheio de pessoas, tinha uma família apenas que obedecia aos mandamentos de Deus e que seguia o que Deus mandava. Essa família foi salva, está no livro de Judas, tá? Verso 7. Ali mostra assim, ó: poucos, a saber, 8 foram salvas no dilúvio. Quantas pessoas? 8. 8 pessoas foram salvas. E aqui no livro de Isaías diz assim, ó: poucos restarão. E você já ouviu falar, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o grupo de pessoas que quer seguir a Jesus e quer fazer a vontade dele são poucos. E o desejo dele é que você esteja incluído entre esses poucos que desejam fazer a sua vontade. Que Jesus te abençoe, que Jesus ilumine o seu caminho, que Jesus continue do seu lado, que Jesus continue dando paz para você, dando esperança e levando você ao estudo da palavra dele. Não acredite no que um pastor pode dizer para você. Não acredite no que o irmão Giovanni pode dizer para você. Não acredite no que um padre pode dizer para você. Acredite no que a palavra de Deus diz para mim e para você. Aí está a diferença. Não acredite em texto fora do contexto. Acredite no texto, leia o texto e vá em busca da resposta daquela palavra. Você não pode pegar a Bíblia e ler um verso e explicar um monte de coisa e acreditar num monte de coisa. Não. A Bíblia tem a resposta nela mesma. Você quer saber sobre o sábado? O sábado foi abolido. Não, espera aí. Me mostra na Bíblia um verso dizendo que o sábado foi abolido. O que muita gente não entende é que existe na Bíblia várias leis. Várias leis. Tá? A lei que foi cravada na cruz não foi os 10 mandamentos. A lei que foi cravada na cruz era a lei cerimonial, uma lei de cerimônia. A Bíblia tem lei de saúde, a Bíblia tem a lei cerimonial, a Bíblia tem várias leis, tá? E assim como nós também temos a nossa lei. Nós temos aí a lei de trânsito, temos a lei Maria da Penha. Uma pessoa cometeu uma infração na lei de trânsito, ele pode ser julgado pela lei Maria da Penha? Com certeza que não. Então Deus também tem as suas leis hoje e também tinha as suas leis no passado. As leis no passado, a lei cerimonial, você cometia um pecado, eu cometi um pecado, levava um cordeirinho perante o sacerdote, aquele cordeirinho era morto no meu lugar, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos. Então eu merecia a morte. O cordeiro morria no meu lugar. Como Jesus morreu no meu lugar, lá na cruz, então não precisa mais essa lei de cerimônia, essa lei de levar um cordeirinho, Jesus já pagou por mim. Quando diz que a lei foi cravada na cruz, essa lei cerimonial foi cravada na cruz, porque quem foi cravado na cruz foi Cristo Jesus. Ele representava a lei cerimonial. Tá? A lei dos 10 mandamentos, ela é eterna como o próprio Deus. Você já ouviu Paulo dizendo a lei é santa, justa e boa. Tá bom? Então quando você vai ver assim, maldito que está embaixo da lei, você já começa a entender que não é só uma lei. Tá? São várias leis. Se eu estou embaixo da lei, eu estou preso. Se eu estou em cima da lei, estou solto, estou vivendo de acordo com a lei. Jesus diz para nós que ele não veio para mudar a lei e nem que os profetas escreveram, ele veio para cumprir. Você consegue entender agora? Espero que Jesus continue do seu lado. Amém? E nós nos encontraremos no próximo estudo para tirar algumas dúvidas que você tenha. Eu não posso terminar esse estudo sem primeiro fazer uma oração com você. Santo Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe essa pessoa que está nos assistindo, essa pessoa que está ao nosso lado, que o Senhor continue abençoando a vida dela, que a graça e o teu infinito amor inunde a vida dela,
para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.